Então, por favor, Luciel, abre o seu áudio e pode fazer a leitura para a Tá. gente, por favor. Vamos lá. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição 138, vejamos isso. Porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. Está em Paulo, primeira carta aos Coríntios. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis dos nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando o homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. É isso. Obrigado, Luciel. Alguém gostaria de comentar a lição? Eu acho que nesse ponto aí, o Emmanuel está nos convocando a olhar um pouco para nós mesmos, saber o que é que nós estamos fazendo. Porque nós temos muito interesse, de uma maneira geral, em catequizar, em evangelizar o outro, mas esquecemos de nos evangelizar. Então, se católico, eu estou cobrando de todo mundo a presença na missa. Se evangélico, aos cultos. Se espíritas, às sessões. Mas esquecendo de olhar para nós mesmos. Acho que essa pelo menos para mim, foi a essência da lição. Ok, mais alguém? Então, vamos. Diga, Silvânia. Eu já tinha falado que eu não ia mais ficar dando palpitaco, viu? Mas eu não consigo. Eu estou aprendendo, eu acho que eu tenho que falar, não é? Tem que falar. Eu acho que aqui, por exemplo, as minhas ações no bem já é uma forma de evangelizar, né? Então, assim, eu vivenciar o que eu aprendo com Jesus verdadeiramente, fazer exatamente como ele fez, seguir o exemplo dele, é uma forma de evangelizar o meu irmão ao lado, porque as minhas ações vão falar por mim, né? A atitude que nós tomarmos, como você falou, já é um processo de autoevangelização, né? Onde nós vamos fazer aí a tão desejada reforma íntima. Na medida que nós modificamos a nossa forma de ser, naturalmente a gente começa também contagiar, né, aquelas pessoas que estão à nossa volta.
E elas, muitas das vezes, vão se espelhar nessa transformação que nós apresentamos, buscando também essa mesma mudança para elas próprias, né? E aí vão em busca do caminho. Qual foi o que você fez, né? Para você agora é outra pessoa, né? Você, olha, eu sou assim, agora estou assado, estou estudando isso, né? Estou seguindo aquilo. E as pessoas, naturalmente, buscam fazer isso. Nós temos um caso em nossa casa, rapidamente, né? De uma família evangélica, onde a mãe, né, da família, ela estava para ser pastora. Deixa eu ver, né? Mais de 30 anos dentro do evangelho, dos evangélicos. Aí, uma situação lá que aconteceu, chegou até a nossa casa. Ouviu algumas coisas, refletiu, e aquilo abriu a cabeça dela. E ela agora diz, olha, eu não sou mais evangélica, agora eu sou espírita, né? Os conhecimentos que a doutrina espírita me fornece abriu minha cabeça para uma outra forma de ver a vida. E as pessoas, né, que a buscavam na igreja, né, porque ela ia ser pastora, então é natural, né, que tivessem muitas pessoas que a buscassem. E as pessoas foram dizendo, inclusive parentes, nossa, você está tão diferente, nossa, você está assim, o que está fazendo, o que está acontecendo? Ela falou, não, agora eu conheci uma casa, eu conheci uma outra filosofia, né, que me deu uma outra visão de vida, e eu agora estou buscando seguir essa nova visão. É o que a Silvânia falou. Então, ela começou, diante de uma nova proposta, também a adotar novas atitudes. E isso acaba arrastando também as pessoas, né, para essa renovação. Isso realmente acontece. Obrigado, Silvânia. Vamos então à nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece hoje? Então, vamos pedir a nossa irmã Suzy. Você pode fazer a nossa prece? Está sem som. Ué, mas eu Agora, abri. agora tá. sim, agora sim. Ah, tá bom. Com certeza. Então, querido Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso mestre, nosso modelo e guia. Pai querido, Criador de todas as coisas, a espiritualidade amiga que nos acompanha, nossos guias, nossos anjos da guarda, aqueles espíritos amigos que acompanham esse grupo. Eu entrei há pouquinho tempo, mas sei que existem espíritos amigos que acompanham esse grupo. Nosso eterno agradecimento pela oportunidade de estudo. Quantos, ao desencarnarem, dizem como eu perdi tempo, que nós possamos sempre ter a vontade de aprender mais e mais e colocar em prática essa vontade, assim como hoje aqui. Pedimos ao expositor, aos amigos que aqui estejam, que sejamos todos elevados, que possamos aprender cada dia mais um pouquinho, ainda que seja uma gotinha no oceano. É uma gota. Ela faz falta, ela é essencial. Obrigada, Pai, por este momento tão gostoso de confraternização e estudo. Que assim seja. Obrigado, Suzy. Então, quem vai fazer a leitura para a gente hoje? Angélica, pode ler para a gente? Lê, se quiser. Sim, irmão. Nós estamos no 593. Espíritos 593. Pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? Isso é ainda um sistema. É verdade que domina o instinto na maioria dos animais, mas não vês que agem com uma vontade determinada? É da inteligência, embora limitada. Continua. Ok. Não, só um minuto. Eu vou ler aqui a minha tradução,
porque dá um outro sentido à resposta, né? Uhum. Então, a pergunta é: poder-se dizer que os animais só obram por instinto? Aí a resposta: ainda aí há um sistema. É verdade que, na maioria dos animais, domina o instinto. Mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É inteligência, porém limitada. Então, a colocação das palavras, às vezes, nos leva a uma interpretação um pouco diferente, né? Então, aqui nessa resposta, o que ele fala é que, em alguns animais, existe uma vontade, né? Uma vontade acentuada naquilo que eles executam, né? E como ele falou lá no início, esse instinto ainda é um sistema, né? Mas, como ele fala, é uma inteligência, porém limitada. Como nos falta sempre muitas palavras ainda para darmos o sentido exato daquilo que a espiritualidade quer nos dizer, ou para retratar de forma mais qualitativa aquilo que estamos agora analisando, muitas das vezes a gente usa uma palavra que para uns tem um sentido muito grande, né? Muito largo, mas que, na verdade, não refletem exatamente aquilo que a gente quer demonstrar. Essa situação da inteligência é uma delas, porque fica difícil, né, para algumas pessoas fazer uma diferenciação entre a inteligência, né, que o espírito com E maiúsculo desenvolve e aqueles recursos, né, que levam alguns animais, né, a terem ações, muitas das vezes até combinadas, para alcançar um determinado resultado. A gente vai ver, ao longo dessas perguntas e das considerações, o que os espíritos vão nos dizer a respeito desse sentido da palavra inteligência no que diz respeito aos animais. Tudo bem? Mauro, Oi. o que é esse sistema que ele fala? Ainda é um sistema. Então, é uma forma encadeada, é algo elaborado, algo que está encadeado para alcançar um resultado. Então, é isso, é um sistema nesse sentido, né? Não é uma posição isolada, né? Fechada, hermética, né? Ela pode ser, sim, o resultado de uma sequência de ações para alcançar um objetivo, entende? Então, por isso que ele fala, e ainda aí é um sistema. A nossa inteligência não é assim, né? A nossa inteligência a gente vai desenvolvendo na medida que a gente acumula conhecimento, não é isso? E esse conhecimento a gente vai utilizando para a formatação dos nossos pensamentos, objetivos e ações, não é? Porque é num grau muito mais complexo que o nosso. No caso dos animais, como ele falou, em alguns casos, né? Outros são ainda muito mais simples, outros um pouco mais complexos, mas sempre dentro de uma limitação. Eu entendi nessa limitação que ele fala, assim, é uma inteligência, embora limitada, quer dizer, ele não raciocina. Ele tem uma inteligência, né? Mas ele não raciocina. Ele não raciocina, ele não acumula experiência, né? Ele não altera a ordem natural das coisas. Se ele não tiver tido um adestramento que o leve a um comportamento, ele nunca vai mudar, né? Então, a gente vê, por exemplo, nos casos dos animais domésticos é mais fácil da gente perceber isso. A depender da relação que ele vai desenvolver, né, com o dono, né? Primeiro, no caso dos cães, ele sempre vai achar que o dono é parte da matilha que ele compõe. Sim. Hein? Então, só que ele acha que o dono ele é sempre o macho alfa da matilha, por isso que ele obedece.
E se você, desde pequeno, ensinar ele repetidas vezes um determinado comportamento para obter um benefício, ele repete aquela sequência por causa do benefício. Do benefício. Né? Do prêmio. Por isso que os cães, né, a maioria dos animais, eles podem ser adestrados. Conta disso, né? Ele sempre repete porque ele espera, ao final daquela repetição, receber um benefício. A gente vê isso muito nos animaizinhos, aí, nos cãezinhos da Polícia Federal, né? Aqueles que buscam droga. Então, de vez em quando, eu lembro que eles ficam muito nos aeroportos aqui, no aeroporto. E é interessante porque os policiais ficam com os cães, né? Fica na coleira, eles ficam todos em posição não é de ataque, não, é aguardando o comando, né? Isso. Então, as crianças brincam, eles deixam as crianças brincarem, mas, assim, os cães não reagem. Eles não reagem com as crianças. Passa a mão, o policial deixa, passa a mão, mas quando o policial faz um comando, é como se dissesse para ele assim, agora não, agora você vai estar em trabalho. Isso aí. Porque ele foi condicionado. Ele foi condicionado. Né? Beleza. Podemos seguir? Angélica, você está lendo pela tradução da FEB, não é? É o do... Não. Como que ele chama? É do Salvador Gentili. Ah, tá. Então, quando tiver alguma coisa assim relevante na tradução, eu vou fazer a repetição aqui, tá? Tá bom. Diga, Ronald. Para acrescentar isso que a Angélica falou, Angélica, eu participei em uma ocasião da companhia de polícia da nossa unidade e realmente os cães eles são treinados, cada um para uma especialidade. Uns são para a escolta, outros para realmente a interceptação de drogas, né? Eles são treinados para isso, mas é como o Mauro falou, eles, no caso desses treinados para a apreensão de drogas, ao final eles recebem exatamente aquela droga que eles estão buscando. Até muita gente condena, né, o tipo de treinamento, mas é um condicionante. Como é que ele vai identificar a droga se ele não conhece? Então, ele torna-se, vamos dizer assim, dependência, né? É o prêmio dele para interceptar a droga. E eles realmente são maiores farejadores. Outros já são treinados para os resgates, são treinados material humano. Eles sentem isso, desde pequenos são treinados para aquilo. Foram usados alguns aí nesse desastre Mariana. Então, realmente, eles são condicionados, mas cada um dentro da sua característica. E como você falou, realmente eles são dóceis, são brincalhões, mas porque são adestrados desde pequenos. São determinadas raças. Agora, ao receber o comando do seu adestrador, sim, aí ainda tem aqueles mais... Aqui no Brasil, acho que não tem, mas lá fora tem. São para detectar qualquer artefato que contenha pólvora. Então, eles detectam à distância, onde tem bombas, dinamite, algum tipo de artefato com pólvora. Eles têm vamos dizer assim, um odor muito forte, então eles detectam à distância. Mas realmente são companheiros fiéis. Tanto que, quando são aposentados, depois de um determinado tempo, os militares até fazem entra numa lista para ver se podem adotar esse animal. E, para nós, é um herói. Ele já salvou muitas vidas, já resgatou muitas vidas, evitou muitos desastres, entendeu? Mas, realmente, como o Mauro falou, eles são condicionados a receber, no final, a sua recompensa. Seu prêmio. Obrigado, Ronald. Quer falar, Valdemir? Não? Então, vamos adiante. Além do instinto, não se pode denegar a certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir com sentido determinado e segundo as circunstâncias. Há, portanto, neles uma espécie de inteligência cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem suas necessidades físicas e proverem à sua conservação. Entre eles, nenhuma criação, nenhuma melhora. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos,
Aquilo que faziam outrora o fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote, isolado dos demais da sua espécie, por causa disso, não deixa de construir seu ninho com o mesmo modelo sem ter recebido ensinamento. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre fechado em limites estreitos, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, porque não tem nenhum progresso que lhe seja próprio. Esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal, entregue a si mesmo, não tarda a retornar para os limites estreitos traçados pela natureza. Ok. Essa tradução realmente, pelo menos para mim, ela fica pouco clara, né? Não sei se para os irmãos. Então, eu vou ler de novo aqui a tradução, e pelo menos a gente fica com duas formas de abordagem, né? Você Então, quer que a outra pessoa leia, Mauro? Porque esse meu Eu acho que sempre eu tenho, a minha diferente. acho que é igual a sua, Mauro. tá, acho que é melhor. Se você quiser trocar, né, pode ser melhor. Tá Eu bom. lembro? Eu vou ler aqui, pode deixar. Eu vou ler que eu vou fazer umas considerações aqui. Positivo. Então diz assim: não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Se a gente for olhar as mais variadas, se a gente for olhar o Animal Planet, né, nós vamos ver que várias espécies, né, agem de forma diferente. Mas na mesma espécie, não. Ok? Isso é importante a gente entender, né? Por isso que ele fala aqui, né, a questão de alguns animais, né? Tratando aí de espécies diferentes, com certeza. Aí continua. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, ok? Mas cujo exercício, olha bem, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Então, está aí, né? Então, de novo, pelo exercício. Mas quem ensina? Quem ensina? A leoa, a gata, o gato, o papagaio, né? Vai ensinar na sua espécie aquilo que aquela espécie naturalmente é capaz de desenvolver. Tá? Visando o quê? Quase que exclusivamente, como ele fala aqui, a manutenção da vida, da prole, da vivência daquela espécie, né? Aí continua. Nada, porém, criam, nem melhor alguma realizam. Então, por mais que a gente pegue lá o nosso cachorrinho, que a gente adestre, olha só, ele sabe comer a comida. Outro dia eu vi no YouTube, né? O cachorro vai lá, bebe água, aquele cachorro grande com aquela bochecha, né, que sai pingando tudo. Então, na onde ele bebe água, do lado tem uma bacia com uma toalha. Então, ele vai lá, bebe água, bebe, depois vai ali na bacia d'água e encosta a cabeça. Alguém ensinou isso, né? Condicionou desde pequeno ele fazer isso. Bebi água, tem que botar a cabeça ali. Por mais que ele tenha as crias futuras, se não for ensinado, não vai fazer a mesma coisa. Ok? Por isso que ele fala aqui, né? Não criam melhora alguma. Não criam aquilo que naturalmente, instintivamente, eles são capazes de realizar. Buscar a água, todos vão buscar, porque faz parte da necessidade fisiológica. Agora, secar a boca, só se ensinar, porque senão não sabe fazer. Até já falei, qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje
o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo as formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada dos de sua espécie, não deixa, por isso, de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. Até aí, tudo bem. Se alguns se mostram suscetíveis de certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre bastante limitado, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porque não há aí progresso que lhe seja próprio. Então, o que é esse desenvolvimento intelectual? A capacidade dele absorver aquele adestramento para um direcionamento no comportamento dele. O caso ali que eu falei, do cachorro que bebe água e bota a boquinha lá no pano. Isso foi o quê? Isso foi, por meio do exercício continuado, algo que mexeu com esse intelecto, ok? Entre aspas. Então, ele condicionou. Eu bebi água, eu tenho que botar a boquinha aqui. Bebi água, tem que botar a boquinha aqui. Agora, se o paninho não estiver lá no lugar, ele não vai buscar um outro paninho. Não, eu tenho que secar a boca. Onde tem uma toalha aí para mim? Não é assim. O pano tem que estar no mesmo lugar onde ele aprendeu. Se estiver em outro lugar, ele não vai fazer o mesmo movimento. Ok? É como dar a patinha, né, Mauro? A mesma coisa. Quando você fala patinha e dá um biscoitinho depois. Todas as vezes que você quiser que ele dê a patinha, você mostra o biscoitinho, né? Exatamente, É um isso aí. condicionamento, né? É o condicionamento. E a gente acaba achando lindo e que é muito bonito mesmo. Ajuda no convivência, né? Aí ele continua. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual. Olha aí, ó, individual. Aquele animal que você adestrou, aquele vai ter um comportamento diferente. Mesmo que você tenha uma cria lá de 12. Se você separou um e adestrou, aquele um vai ter um comportamento diferente dos demais. Visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Então, está bem claro aí, né? Essa questão do aprendizado dos animais. Diga, Suzy. Nessa parte aqui que nós lemos, a cria, separada de sua espécie, não deixa, por isso, de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. Eu fico pensando, será que eles fazem, há milênios, há séculos, eles fazem o ninho da mesma forma, né? Nada muda, eles não vão construir nada diferente, sempre da mesma forma. E essa cria, quando separada dos seus maiores, ainda assim ela constrói igualzinho a todos eles. Não seria pela reencarnação dos animais? Não estou falando em evolução, estou falando deles reencarnarem, eles sabem fazer, já sabem fazer, não precisam dos seus maiores para ensinar. Não, porque isso denotaria, isso teria que partirmos de um princípio que ele acumularia conhecimento. E a gente sabe, pela doutrina nos diz, que isso não acontece. Não há entre os animais, nem vegetais, muito menos entre os minerais, acúmulo de conhecimento. Ok? Isso é o que está dito, né, com todas as letras no Livro dos Espíritos. Então, se não há acúmulo de conhecimento, ele não aprende, ele não evolui em função de conhecimento nas suas reencarnações. Eles reencarnam? Sim. Está lá também no Livro dos Espíritos. Quase que imediatamente. Ok?
Está lá. Eles reencarnam quase que imediatamente, né? Mas não há acúmulo de conhecimento. Então, mas como é que eles fazem então? Nós já vimos nas perguntas anteriores. Existem espíritos responsáveis pela condução desses elementos, desses animais, dos vegetais, do mineral, né? Então, existem espíritos que são responsáveis por isso. Então, na minha percepção, são eles que orientam esses animais a executarem aquilo que lhes cabe. Por isso que a gente vê aí, a gente não vê animais fazendo coisas que outros animais fazem. Não há mistura, não há combinação, ok? Cada espécie executa aquilo que aquela espécie está reservada a fazer. Ok? Ok. E se fosse assim, Mauro, todos os animais fariam. E nem todos fazem, só aqueles que são adestrados é que fazem. Os outros não fazem. Então, se fosse um processo reencarnatório, todos fariam naturalmente, ao longo do tempo. E lá no livro dos médiuns, tem uma mensagem do Erasto, que diz que o pardal, antes do diluviano, antes do dilúvio, fazia o ninho do mesmo modo que o pardal atual, sem nenhuma variação. Isso. E pode tirar um pardal lá da Ásia e trazer para a América e botar ele sozinho na floresta, que ele vai fazer o ninho da mesma maneira que o outro faz lá na Ásia. Isso é puro instinto. Está nele. É claro que a gente vê coisas fantásticas, né? Tem uma maritaca aí que faz um ninho costurando. Ela pega o bico, enfia ali, é como se fosse costurando mesmo. Mas aquilo é instinto, ela não ensina para o filho a fazer aquilo. Aquilo está instintivo nela. Então, por isso não poderia ser o processo reencarnatório. Pelo processo reencarnatório. Eu também vi uma reportagem uma vez que os cientistas descobriram como é que o passarinho pia todo, por exemplo, o sanhaço. Por que todo sanhaço tem um canto igual? Porque quando o passarinho nasce, a primeira coisa que a mãe faz é cantar. Porque isso vai registrar dentro do sistema lá do passarinho. É como se fosse um disquete virgem, né? Um CD virgem. Então, quando ela canta, ela marca nesse disquete, nesse CD deles, né? Essa sequência. Quando eles começarem a cantar, é desse registro que eles pegam e reproduzem, né? Como se fosse uma partitura. Então, ela registra a partitura, quando ele vai cantar, ele canta igual. Por isso que eles sempre cantam igual. Você não vê um sabiá... Pois não. É importante que o passarinho da China, né? o bem-te-vi da China e do Brasil, né? Que nunca se viram, nunca se conversaram, fazem o mesmo som, porque também é instintivo. Isso está gravado no instinto de cada um deles. Exato. Diga, Verônica. Oi, Mauro. Boa noite. Boa noite. Deixa eu te falar uma coisa. Você estava falando anteriormente sobre esse cão que ele bebe água, mas ele tem a toalha ao lado, que ele sabe que ele tem que enxugar a boca ali para não molhar a casa, no caso. Eu tenho uma cadela aqui, pastora alemã. Eu peguei ela na rua, filhote. Depois de passar uns 6 meses que ela já estava aqui conosco, ela acabava de comer a comida, saía lá do quintal, vinha para a sala e só limpa a boca na ponta do meu sofá. Eu observei aquilo, fiquei danada da vida, né? Pô, limpando a boca no sofá. Aí eu falei com meu marido, mandei meu marido observar isso. O que nós fizemos? No outro dia, ela comeu a mesma coisa. Ela sai do quintal, vem para a sala e limpa a boca, mas ela fica coisa de 5 minutos, como se ela estivesse escovando os dentes no banheiro. Aí, o que o meu marido fez? Falou, Verônica, vamos deixá-la lá atrás bastante tempo para que ela esqueça de vir aqui no sofá e fazer isso. E assim fizemos até que ela perdesse, para que ela perdesse esse hábito.
Mauro, não adianta nada. E ninguém ensinou isso. Ela acaba de comer, ela está com 2 anos e ela continua no mesmo processo. Ela acaba de comer, vai direto para a sala e fica lá se limpando como se ela estivesse no banheiro. Tem como você me explicar isso? Tem. Da onde que veio isso? Simples. Da primeira vez que ela fez, aquilo foi algo prazeroso para ela. Ela não foi reprimida, ela condicionou. Foi só isso que aconteceu. Não, a única regra que nós fizemos? Não é para que ela não voltasse a fazer. Deixamos ela presa no quintal por horas para que ela não fizesse. Foi um meio que nós achamos que ia dar certo. Não, mas se você tivesse, lá na primeira vez que ela fez, se você tivesse corrigido, né, ela não teria repetido. Caramba, Mauro, a gente está com um problema bem sério quanto a isso agora. Porque agora ela condicionou. Ela condicionou. Por exemplo, quando você não quer que um animal coma nada no chão, né? Então, primeiro, se desde pequenininho condiciona ele a comer em alguma coisa elevada. Uhum. Ele sempre vai comer naquela altura. Ele nunca vai comer nada que não esteja naquela altura. Tá? Mas tem que ser desde pequenininho, desde a primeira vez que ele vai ter experiência com a comida. Um outro também exercício que se faz. Não quero que ele coma nada que joguem para ele. Então, qual é o treinamento? Você pega uma carne, né? Nessa carne você bota um sistema que dá um leve choque. Aí você joga. Quando ele chegar com a boca ali, ele vai tomar um choque. Aí vai fazer uma vez, vai fazer 2 vezes, pronto. Ele nunca mais vai chegar perto de nada que jogarem para ele. Ele só vai se alimentar lá no lugar que ele tem segurança. Então, são coisas assim que você vai fazendo, porque o animal se condiciona. Depois que ele se condiciona, é difícil tirar. Então, foi o que aconteceu com ela. Ela fez de pequenininha uma coisa que deu prazer a ela, e ela foi fazendo, ninguém corrigiu, agora virou hábito. Entendi. O que a gente faz agora? É um problema sério, né? Então, eu sugiro você conversar com o adestrador, né? Pode ser que o adestrador tenha técnicas que tire dela esse comportamento. Vai substituir por outro. Que eu tenho que dar um jeito nisso, Mauro, porque às vezes... Ou então não deixa ela entrar em casa, ué. Mas aí todo Ensina mundo ela mora... não entrar em casa. Meu filho, mas é acostumada a dormir na sala toda... Então, quem errou? Quem errou? Quem errou fomos nós. Então, pronto. O animal erro veio não é da culpado. gente, né? Pois é. Só que fica chato, às vezes a gente... Oi, fechou teu áudio, Verônica. Tá ouvindo agora, né? Tô. Só que cria uma situação até constrangedora, porque às vezes chegam pessoas aqui em casa e a gente esquece de trancar esse período que eu te falei, né? E ela vem direto. O Mauro é direto, é lá no sofá da sala. Pois eu morro de vergonha disso. Aí o que eu fiz? Peguei um lençol somente para quê? Quando eu vejo que ela está comendo, que eu deixo ela trancada por mais de 2 horas lá no quintal. Mesmo assim, eu boto aquele lençol, porque eu sei que ela vai lá e vai limpar. E não tem, realmente, é o que você falou, eu arranjo um adestrador para que me dê uma orientação, porque está complicado, bem complicado. Quer dizer, isso é um condicionamento que ela criou, que ela sentiu prazer, né? Sim. Tá, entendi, Mauro. Obrigada, tá? Diga aí, Ilha, nada. Eu queria falar o seguinte, essa questão do instinto animal muito relativo, eu acho, porque tem um filme que conta a história de um menino que ficou perdido na mata e foi recolhido pelos macacos e criados pelos macacos. Animais criaram ele como se fosse um animal mesmo. E nem por isso ele melhorou, ele continuou animal, igualzinho, ele fazia coisas igualzinho. Se não me engano, o Mowgli, eu acho que é o nome dele, se não me engano. Mas é desenho, né? Interessante. Mas é desenho, né? Sim.
Desenho Sim, pode tudo, né, mas Ilha? é um ponto mas é um ponto de vista, né, Mauro? Não, é um Mas ponto de quando ele É um vista ponto de de retorna para a desenho. sociedade, É um ele ponto de vista volta a E ser desenho. homem. a doutora Irvênia Prado tem muita coisa a respeito da questão da alma dos animais. Ela fala que os Eu animais também têm tenho uma muitas alma. coisas contrárias do que ela fala também. Pois é, são pontos diferentes. São É. pontos de Só que vistas diferentes. o meu olhar em relação a isso é doutrinário. Ela é veterinária, já tem uma inclinação, Sim, né, para ver os animais por um outro sim, prisma, né? E ela faz sim. colocações ali que muitas delas não têm embasamento doutrinário. O que eu falo aqui, gente, olha só, eu amo meus animais, tenho muitos, tá? Já tive vários. Mas a minha visão aqui é falar o que a doutrina nos diz. Isso não vai diminuir o amor que eu tenho pelos animais, o cuidado, nada disso. O que só temos que ter cuidado, e é isso, eu tenho muito cuidado, até na rádio a gente tem esse cuidado danado, né? Porque a gente sabe que existem muitas pessoas, nós respeitamos, que têm uma outra interpretação, né? Mas a gente está lendo aqui, eu faço questão de fazer a leitura com muita calma nesse capítulo, porque é exatamente o item que mexe muito com a gente. Mas nem por isso a gente não pode defender o que a doutrina diz, ok? Ah, mas eu vi lá Não, eu no entendo. André Luiz, ok. Viu lá no André Luiz? Sim, Ok. sim, Mas sim. o que o André Luiz fala não é doutrina espírita. Sim, Ou compreendo o qualquer que tu outro autor. compreendo o que tu estás dizendo, Mauro, entendo, mas eu entendo que aqui nós estamos na aula justamente para isso, Isso, para perfeito. colocar pontos de vista diferentes e chegar a uma conclusão. E é legal que você frisa bem essa questão doutrinária do Kardec, eu acho isso muito legal. Só coloquei justamente porque há outros pontos de vistas. Perfeito, Ilha. Perfeito. E a gente vai ver de fato isso, né? Próprio E eu acho Kardec. que não é só para concluir, Mauro, eu acho que não é só não é só nessa questão dos animais que vamos ter outros pontos de vista. E é importante frisar para que a gente possa compreendê-los e ver pontos de vistas diversos. Perfeito. Mas aí, diante de pontos de vista diversos, nós temos que pegar um ponto que seja comum. Por isso que a gente tem que voltar. O que a doutrina nos fala? A doutrina fala isso, né? Preto no branco, ela fala isso. Ah, ok. Então a doutrina fala isso. Eu posso interpretar e construir uma infinidade de outras propostas. Só não posso dizer que essas minhas criações de propostas falam pela doutrina. Aí não, aí a gente está complicando a história. Mas Entendi, entendi, mas Ilha. Entendi. resumindo, Kardec diz que não tem alma o animal, é isso? Resumindo, não tem alma? Não, não é isso. A gente vai ver ao longo do estudo, não vamos pular etapas, mas nós vamos ver ao longo do estudo, justamente nessa questão de alma dos animais, né? Lá no Livro dos Médiuns ele fala, inclusive, com mais detalhe, ele fala o seguinte, só para resumir. Se nós considerarmos que alma, a palavra alma, seja aquilo que tem vida, aí a gente vai dizer que o vegetal tem alma, que o animal tem alma e que o homem tem alma. Se a gente considerar que alma é um princípio inteligente, uma inteligência rudimentar, então os animais têm alma e o homem tem alma. Se considerarmos que alma é o ser inteligente que evolui, que acumula conhecimento, né, que melhora questões morais, então somente o homem tem alma. Então, quando a gente fala assim, será então que não tem alma? Depende da interpretação que vamos dar à palavra. Ok? Então, a mesma coisa que é a questão da inteligência. Se eu considerar a inteligência, como ele falou aqui agora há pouco tempo, aqui atrás, né? A capacidade de elaborar, não, mas a capacidade de executar ações combinadas para um determinado fim, a gente vai ver inteligência, essa inteligência rudimentar, instintiva, que vai buscar quase que exclusivamente a manutenção da espécie, da vida. Aí temos uma inteligência. Agora, se nós falarmos, não, a inteligência é o acúmulo de conhecimento, a elaboração, o encadeamento, a construção de novas ideias, então
só o homem tem inteligência. Então, depende de como nós estamos entendendo a palavra, né? De novo, como nós falamos no início, muitas vezes nos faltam palavras que vão descrever com exatidão aquilo que hoje nós não somos capazes de distinguir. Ok? No próprio estudo, os espíritos dizem, ó, não temos palavras para representar isso que nós vemos aqui. Por quê? Porque o nosso vocabulário não tem a palavra que possa ser usada para descrever aquilo que os espíritos querem nos dizer. Então, isso é algo, de fato, que nos falta ainda. Tudo bem? Vamos do céu. Mauro, olha só. Quando eu desencarnar, quando eu estiver lá, espero no nosso lar, feliz da vida, já me programando para a próxima. Você não vai para o plano definitivo, não, é? Não, eu estou Fazer coisa companhia dentro, mesmo? não vou nada. Olha só, eu vou encontrar meus animais, Olha, Maria do Céu, de novo. meu gatinho, por exemplo, meu gatinho que desapareceu, eu vou encontrar com ele lá? Olha aqui. O que nos diz a doutrina espírita? Os animais não têm erraticidade. O que é a erraticidade? É o intervalo de tempo entre uma encarnação e outra em que o espírito, com E maiúsculo, permanece na espiritualidade, ok? E estão nessa condição os espíritos errantes, ou seja, aqueles que necessitam reencarnar. Os animais não fazem parte desta classificação. Então, por isso que os espíritos dizem, olha, o que a gente quiser chamar, né? Aquela energia, aquela mônada, qualquer coisa que a gente queira chamar, porque nos faltam palavras, que deixa de viver a experiência física e volta para a espiritualidade imediatamente, ou como eles dizem, quase que imediatamente, retornam à vida física. Tudo bem? Ah, mas eu cheguei lá no mundo espiritual, eu vi lá meus animais. Pode ser uma criação sua. Uma criação mental sua. Não significa que o animal está lá te esperando. Eu vou esperar a Maria do Céu aqui chegar para fazer a festinha para ela. Ok? Por quê? A única coisa que permanece, né, com esta convivência no plano espiritual são os espíritos. Com E maiúsculo. Porque tem erraticidade. Porque precisa passar um tempo na espiritualidade. As outras estruturas, não. Ah, mas nosso lar tem cachoeira, nosso lar tem árvore, nosso lar tem rio, nosso lar tem casa, nosso lar tem Airbus. Criações. Por quê? A maioria deles são espíritos ainda muito apegados ao plano espiritual para facilitar essa ambientação na reentrada no mundo espiritual. Não, O olha só. Valdenir lembra bem daquele caso, né, Valdenir, que o André Luiz participa, em que eles vão criar todo um ambiente, né, para receber um espírito venerando. Cada um ali era responsável por uma criação daquela ambiência que foi criada. Então, um pensou, imaginou uma árvore, outro pensou, imaginou um riacho, outro pensou, imaginou uma flor, e aquilo foi se formando para receber aquele espírito venerando. Então, significa, gente, que na espiritualidade não tem isso. Pode ser formado? Pode, porque os espíritos têm essa capacidade, né? Aqueles que possuem, de manipulando o fluido, criar uma ambiência. Beleza? Mas isso não existe lá no plano espiritual. Pronto, aqui, que beleza, vou ali no parquinho. Não tem. Diga, Ronald. Eu ia te perguntar isso, porque eu li um livro daquele espírita americano, não sei se você já ouviu falar, James Van Prague, e um livro dele, Conversando com os Espíritos, ele relata o caso de uma deficiente visual que durante anos teve o seu cão-guia, e ele desencarnou. E ela entrou em depressão profunda e tal, não sei o quê, e ela procurou esse médium, e ele dizia que através de um espírito humano, né, ele estava enviando imagens que ele não entendia. Imagem do tapete, que tapete?
A imagem de uma geladeira era o tapete onde o cachorro dormia. A geladeira é a visão que ele tinha do tapete onde ele dormia. Seria isso, então, possível ou não? O animal, não. Mas a espiritualidade poderia mandar essas imagens para conforto daquela pessoa. Agora, sim. o animal, não. Não. O animal, não. Ok. Ok? Diga, Angélica. Mauro, mas então se eu chegando lá, eu posso criar mentalmente um animal, porque os meus não Pode, vão estar lá, os meus que já se foram. pode, Aí você pode. eu posso criar mentalmente um animal que me acompanhe. Pode criar. Mas aí, Agora, mas isso aí não tem graça, não é o meu animal, já vou saber que é uma criação minha. temporariamente. Primeiro, Angélica, assim, se isso for muito importante, se for uma coisa que você, ao desencarnar, já tiver superado, não vai acontecer. Mas se aquilo for muito Acho que não vou importante, superar, não. se for muito importante, a espiritualidade pode lhe ajudar pode até mostrar, está vendo aqui, ó, isso aqui é o seu cãozinho. Para quê? Para dar esse alento, ok? Dar esse alento. Igual a Clara Nunes, quando ela desencarnou. Qual foi a visão que ela teve? Ela chegando numa praia, num barco, numa praia, que atrás tinha uma mata, e da mata saíam de lá o quê? Os seus guias, seus orixás. Por quê? Porque aquilo era muito importante para ela. Ok? Agora, existe mar, existe praia, existe mata lá na espiritualidade? Não. Mas para Criação ela, mental. criação, exatamente, não Mental. dela, não, talvez nem dela, da espiritualidade que fez para que ela pudesse, ao retornar à vida espiritual, estar melhor ambientada. Ok? Então, Porque é tem isso. um livro do André Luiz que ele fala dos cães, não é? Eu não sei se é quando ele fala da Segunda Guerra, mas tem um livro do André Luiz que ele fala que os cães já estavam preparados para o ataque. Não sei, não conheço esse livro, não. Não, é um da série dele aí. Mas aí eu pensei assim, não que eu encontraria os meus, porque eu sei que eles reencarnam rapidamente, né? Mas então que eu posso ter essa criação, porque para mim é importante ter um animal. Se é importante aqui hoje, eu tenho certeza que quando eu desencarnar, eu não vou ainda estar desligada disso. Então, você Queria tem que começar todos fossem comigo. Você tem que se preparar de agora. A se desconectar disso de agora. Mauro, Para eu isso, tenho nós estamos estudando. 34 gatos no jardim Ué, e 6 dentro de casa. olha, uma coisa não é a quantidade de animais, é o conceito em relação aos animais. Você pode ter pode ter 1 milhão. O conceito é que vai te posicionar. Ainda estou com 4 bebês na garagem, de 8 dias. Você lembra o nome de todos eles? Nossa! Hã? Você lembra o nome de todos eles? Alguns. Vamos Alguns lá. eu coloco o nome. Parabéns. Ô, Suzy, essa mensagem você bota lá no Google, que você vai achar. Foi uma psicografia. Eu não sei se foi do Chico, mas foi uma psicografia que ela descreveu como chegou no plano espiritual, tá? Só botar no Google que você vai achar essa mensagem. Diga, Íria. Tá, abre o áudio. Sim, só para encerrar o assunto dos animais, eu queria ler um trechinho bem pequeno, que é do Caibar Schutel, tá? É muito lindo o que ele escreve sobre os animais. Eu quero ler para nós. Diz assim: tratai bem os vossos animais, limpai-os, curai-os, alimentai-os, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédio na enfermidade, tratamento, liberdade e repouso na velhice. Os animais são nossos companheiros de existência terrestre. Como nós, eles vieram progredir, estudar e aprender. Seja seus anjos tutelares. Sede benevolentes para com eles, porque também em vossas comparações aos espíritos divinos de quem implorais luz e benevolência, sois asnos, sujeitos à ação, reflexão do bem e do mal. Jesus, que nasceu num estábulo entre os animais,
levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Ok, uma linda poesia. Bonito, né? Bonito. Bonito, Mas né? é uma poesia, né? Sim. E como poesia, é muito bonito. Como licença poética, está tudo certo. Lindo, né? Né? Temos que cuidar deles. Mas temos que cuidar, como nós falamos aqui. Temos que cuidar, sim. Eles exercem uma atividade importante, né? Então, nunca falamos contra isso. O que nós estamos apenas separando é esses elementos estruturais da condição do espírito que evolui à condição de espírito puro, ok? Só isso. Agora, quando ele diz aí que eles vêm estudar e aprender, isso não está na doutrina espírita. É a opinião do Caibar Schutel. Acabamos de ver aqui, eles não acumulam conhecimento. Ele pode achar, pode fazer uma poesia maravilhosa, mas são o que os espíritos nos dizem. Mas, Mauro, dentro da própria animalidade deles, eles não têm, entre eles, no próprio gênero deles, eles não têm efetivo progresso? Não. Não acabamos de ler aqui? Mas em nenhum nível. O pardal que lá na época Não sei, nós acabamos de ver, mas eu quero dizer assim, em nenhum nível. Ele evolui na espécie, ok? Então, é isso na que eu espécie. digo, na espécie dele. Então, na espécie, ele vai evoluir na espécie. Então, Isso, na espécie. Tanto que o Erasto, lá nesse item lá do livro dos médiuns, né, Mediunidade dos Animais, ele fala claramente lá, o gato sempre vai ser gato, o cachorro sempre vai ser cachorro, a baleia sempre vai ser baleia. Ah, mas ele vai ser um gato onde uma relação com o homem melhore? Sim. Aonde? Lá no mundo feliz. Porque Kardec pergunta, nos mundos felizes existem animais? Sim. Existe. Porém, animais cuja relação com o homem, né, ela é melhor. Ok? Claro, porque lá também são espíritos muito mais adiantados. Quais são os mecanismos de relação desses espíritos muito mais adiantados com os animais? Também os animais, como elementos estruturais, precisam estar numa condição também melhor, mas não vão deixar de ser animais. Então, é isso que nós estamos aqui tratando. Ele evolui dentro da espécie. Okay? Então, vai ser, por exemplo, uma história de evolução aqui. Os nossos elefantes de hoje, eles são uma evolução, não são? De quem? Lá dos mamutes, lá pré-históricos. Eles não evoluíram? Evoluíram em tamanho, né? Hoje são capazes de serem até domesticados, né? Adestrados. A relação dele com o homem melhorou a tal ponto de chegar nessa condição. Na época lá que era mamute, não tinha condição, não. Eles pisavam na gente, não tinha a menor chance. A relação era outra. Então, é nesse sentido que o Erasto, nessa mensagem, né, nos traz com muita clareza, com muita naturalidade. Eles vão evoluir? Sim, a depender da, entre aspas, tá bom, gente? Da missão que eles tiverem que desenvolver, a depender do nosso estágio evolutivo. Então, esses elementos estruturais, eles são ajustados para nos servir. E como Caibar colocou de forma poética muito bonita, nós também temos que cuidar de tudo que é criação de Deus. Também não temos que poluir a água, não temos que poluir o ar, né? Também é cuidar. Não vamos incendiar uma floresta à toa. Diga. Quando o Kardec me corrige se eu estou errado, eu acho que foi Kardec, né, que o espírito do amigo do Mozart veio contar como é que era a vida no espiritual, onde eles viviam, que contou
o médium, e o Kardec ele escreveu, acho que foi ele, né? Que ele contou que a casa de Mozart era todo cheio de... Notas musicais. Isso, notas musicais. E ele falou nessa mesma entrevista, dizendo que os animais lá, eles eram uma espécie de... não foi empregados, ele não usou essa expressão, mas assim, uma espécie de ajudante dos homens, e eles obedeciam às pessoas, os espíritos evoluídos, através do pensamento. Eu li isso em algum lugar, não sei onde, ou eu ouvi alguém falar. Então, essa evolução, eles continuam sendo animais lá. Continuam sendo. Pode até acontecer. Olha aqui, vocês acham que os animais, eles não percebem a espiritualidade? Acho que sim. Percebem. Percebem. Tanto que você vê um cachorro latindo para um lugar vazio, você fala, ele está doido lá, latindo para o canto da parede. Para ele, aquilo ali não está vazio. Então, a espiritualidade pode, muitas das vezes, influenciar e conduzir os animais em determinadas situações. Ok? Então, o fato de, em algum momento, como está citado lá, que os animais respondem ao pensamento, pode ser, por que não? Eles não percebem nosso sentimento? Eles não percebem quando você está triste, quando você está melancólico, quando você está feliz? Ele percebe, você muito. Não fala. Você Percebe não fala. Muito. Então, eles têm outros sentidos naturais à espécie, a cada espécie, para que eles possam, de novo, cumprir com um papel específico. Quantos de nós aqui, o Valdeni está aqui na sala, né? Deve ter experiências muito maiores do que eu vou falar aqui. Quantos animais são, de fato, usados para que nós possamos superar as nossas dificuldades emocionais, melancólicas, depressivas? São usados. Então, existe uma funcionalidade. Deus não cria nada à toa. Tudo tem um propósito. Ok? O que a gente não discorda de nada disso. A gente só está, hoje, no estudo que nós estamos fazendo, com o nível de conhecimento e de evolução que temos, enxergando aquilo que está dito na doutrina espírita. E não podemos trazer para a doutrina espírita ideias e observações e construções que venham a desconstruir aquilo que a espiritualidade trouxe. É só isso. Ô, Mauro, mas aonde está escrito que o Deus fez os animais para serem comidos? Para alimentar o homem. Acabamos de ler nas perguntas anteriores. Pois é, mas exatamente para alimentar os homens? Alimentar, aquecer. Porque lá na arca lá, quando Deus permitiu, alguns animais poderiam ser comidos e outros não foi todos. Isso está na Bíblia, Íria. Isso está contado na Bíblia. Não sabemos nem se foi assim que aconteceu. E naquele fato que como é que era o nome dele lá, que foi jogado no poço dos leões e os leões nem comeram ele? Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões nem foi comido. Ué, eles não puderam ter sido contidos pela espiritualidade? Então, o que manda eles... Então, não é só instinto, porque se fosse só instinto, eles tinham comido, eles obedeceram a espiritualidade. Não, olha só, o instinto ele é aquilo que orienta os animais. Mas isso não significa que eles estejam refratários às influências que eles possam receber também da espiritualidade. Mas, Mauro, se tu está me dizendo que eles são refratários, é porque eles têm uma centelha divina, então. Não, Ilha, não tem nada a ver. Isso é uma interpretação que você está fazendo. Sim, que eu estou fazendo, eu então, que estou concluindo aqui. Então não diga que eu disse isso. Mas você disse que eles são refratários. Se eles são refratários, eles têm uma centelha. Não são. Eu falei que não são refratários. Ah, eu isso entendi não que eles são... significa que eles não são ou não sejam refratários. Ok?
Eles Entendi. podem sim, Entendi o perfeitamente. contrário. Entendi que você Então. disse que sim, que eles são refratários. Não, não, não. Tá bom? Tá bom. Bom, Certo. gente, vamos parar aqui. E o Ronald não leu. Ah, não leu o quê? Não deu tempo dele Ah, ler, porque é? não chegamos na questão. Verdade. Então, vamos voltar na semana que vem, lá na pergunta 594. Isso. Tá bom? E à medida que nós vamos entrando nesse assunto, né, Kardec vai trazendo exatamente essas observações. Na 594, ele vai falar sobre a linguagem dos animais. Porque, não, o papagaio fala, o papagaio repete som. Não é? A gente faz o complemento, dizer, olha, ele falou tal coisa. Né? Ele tem a capacidade de repetir aquilo que ele ouve. Então, se ele ouvir uma coisa insistentemente, ele acaba repetindo. Vai falar lá, Maria, fecha a porta. Maria, fecha a porta. Maria, fecha a porta. Ok? Mas se a situação mudar, né, e a porta estiver fechada, ele vai repetir, Maria, fecha a porta. Porque não é uma questão de raciocínio, é uma questão de repetição. Ok? Mas esse estudo é ótimo, gente. É ótimo, porque eu sei porque É ótimo. todos nós temos ótimo. esse carinho, né, esse amor que a gente dedica aos animais. Só que, como nós começamos a estudar esse item, nós falamos, nós temos uma inclinação de humanizar os animais. Esse é o problema. Esse é o problema. Teve um episódio do Chico com a barata, vocês lembram? Não. Que pisa na barata, mata a barata ou não mata a barata? Mata a barata, mas sem crueldade. É isso. Entende? Eu só sei do cachorro dele. Eu só sei do cachorro dele, da cachorrinha. Em outro caso. Da Por cachorrinha. quê? Porque ele perdeu uma cachorrinha, que era muito a companheira dele. Ele ficou muito triste, né? Com dificuldade de se recuperar daquilo. Aí apareceu uma outra cachorrinha. Aí o Emmanuel falou para ele, aí, Chico, aí a sua pretinha de volta. O que isso tem de errado? Nada. A doutrina nos diz, os animais reencarnam quase que imediatamente. Mas não foi só esse caso, Mauro. Teve o caso também do cachorrinho que foi morto por uma pessoa e ele não conseguia perdoar. E que daí o Emmanuel mandou ele doar um presente para aquela pessoa, porque ele estava muito magoado, lembra? Então, foi por causa de um cachorro outra também. história aí. Mas é outra história. Aí não tem a ver É com outro isso que nós estamos cachorro, é outro estudando, né? cachorro. Mas é outra história. É outro contexto. Bom, vamos então fazer a nossa prece. Galera, olha só, eu falo de novo. Estudem as perguntas ao longo da semana. Entendeu? Façam o dever de casa. Não fiquem esperando só a segunda-feira. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir... Alguém quer fazer a nossa prece? Eu faço, Mauro. Tá bom. Então, vamos lá, Ronald. Querido Mestre Jesus, a Ti elevamos o nosso pensamento, mais uma vez, agradecido, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado dos Teus ensinamentos. Que possamos absorver tudo aquilo que nos foi passado pelos mestres, pela espiritualidade. Que possamos aplicá-las em nosso dia a dia. E que o nosso devotamento aos nossos animais queridos agora sejam com um propósito, mas sabendo que todos eles têm as suas limitações. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e abençoe a todos os que aqui estão presentes e os que não puderam estar. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, Graças peraí que eu vou a tirar Deus. foto. Peraí que eu vou tirar foto, gente. Mauro, Oi. deixa eu fazer uma pergunta para você antes de Pode encerrar. fazer. Pode. Por que você disse que os livros do André Luiz não são livros espíritas? Não falei que são espíritas. Eu falei que não são doutrinários. Ah, doutrinários.
não são doutrinários. Ou seja, eles É, não definição do compõem... Kardec. Eles Não não faz. compõem. Olha só, gente. Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Ele não é dono da doutrina espírita, tá bom? Ele não criou a doutrina espírita. Ele codificou, tá bom? Então, Sim. a doutrina espírita, ela é composta, a doutrina ela é composta de 21 obras, beleza? Uhum. Que são aquelas que Kardec organizou, tá bom? Inclusive a Revista Espírita nos seus volumes. Existem várias outras obras espíritas e São espirituais complementares. não são complementares. Complementar Não? significa dizer que a doutrina ficou faltando algo a ser Olha, completada. Elas são obras subsidiárias, são obras que trazem Suplementares. o colorido, como Valdemir, Suplementares. isso, que complementares. trazem o colorido daquilo que a doutrina nos diz, muitas das vezes de forma mais abrangente. Olha, eu Então, aprendi que são complementares, pois é, mas pode. é uma abordagem equivocada, Uhum. ok? Então, a gente vê, Mas, por exemplo, o André Luiz, que está num estágio de aprendizado no plano espiritual, ele simplesmente descreve o que ele está aprendendo, dentro do grau de entendimento dele. Então, muitas das vezes, ele faz uma observação, ele faz uma consideração diante do conhecimento que ele tem. Ok? Então, ele não... E aí é que vem as dificuldades da gente pegar esse conhecimento, que é de um irmão espiritual, colocar dentro da e doutrina. adicionarmos a um compêndio que foi usado uma metodologia que foi a universalidade do ensino, onde Kardec confrontou todos esses conceitos que nós estamos vendo aqui a vários espíritos. E aqueles que traziam de forma, não vou dizer uniforme, mas bastante coerente, né, umas com as outras, ele falou, então isso aqui deve ser consenso, então vem para cá. Aquilo que é opinião particular, fica lá na Revista Espírita, né? E assim ele fez a devida separação. Então é só isso, tá E bom, como gente? que você acha que Chico conduziu isso aí, quando ele foi recebendo Chico não fez essas nenhum mensagens? juízo de valor. Chico apenas recebeu os livros. Ele não fez juízo de valor. Ele não questionou. Isso aqui eu não vou escrever não, porque fere o que diz a doutrina espírita. Não. Tanto que Emmanuel falou para o Chico, se eu escrever alguma coisa, por teu intermédio, contrário à doutrina espírita, esqueça e fique com a doutrina espírita. Entende? Então, sim, existem muitos irmãos, André Luiz é um deles, né, que trouxeram as suas experiências do plano espiritual para dar o colorido, para retratar, né, aquilo que a doutrina espírita falou, muitas das vezes, de forma mais genérica. Sim. Porque não daria tempo também de tratar tudo isso a miúde. Uhum. Mas, por isso que é importante conhecer a doutrina espírita. Mas não por isso ele deixou também de assistir tudo aquilo que ele estava narrando. Por exemplo, aquelas partes que ele fica mais evolução em dois mundos, que é muito complexo, quando ele fala muito da ciência, aquilo ele vivenciou no plano espiritual. Na evolução em dois mundos, ele já pega muito da experiência do conhecimento que ele já trazia, né, da área médica, biomédica, somado ao que ele aprendeu no plano espiritual. E aí ele faz aquelas reflexões, né, todas lá. Inclusive, ele diz, né, que o espírito vem lá do átomo ao arcanjo. Uhum. Né? Qual é essa consideração? Como é que ele está chamando esse átomo? Né? Será que ele está usando essa palavra átomo do elemento primitivo espiritual, da onde Deus cria? Se nem os espíritos superiores dizem como é a criação do espírito, como é que ele pode afirmar que o espírito vem desde o átomo até o arcanjo? É uma reflexão dele. Entendeu? Uma reflexão dele. A gente entende, compreende. Mas aí, eu fico... Eu estou achando que vocês vão ter que criar uma faculdade, que eu, pelo menos, vou ter que
Não, a gente vai Você e seu caminhando. Valdenir criem uma faculdade, porque eu vou me inscrever sem fazer vestibular, porque cada dia, cada Angélica, aula... é só Se não você me falha a resistir. memória, já existe, não, o É só Valdemir? você Acho que é em Minas. resistir. Eu acho que já existe. Existe, mas eu quero é com o Mauro e com o seu Valdenir. Eu sou Então você assim... resiste aqui na sala que a gente vai até o final. Ô, Mauro, Oi. na próxima, só para encerrar, na próxima segunda,